Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de História e Geografia de Portugal. Esperamos que estejam cheios de energia. Convosco hoje estou eu, o professor Luís, e a nossa colega Sandra. Nós, ao longo das últimas aulas... antes disso, recordar apenas que os recursos que vão ser apresentados ao longo da aula são da Porta Editora, da Lei e da Santilhana. E conforme eu ia dizer, ao longo das últimas aulas temos abordado a expansão do Império Português. Hoje o tema vai ser ligeiramente diferente. Vamos falar sobre os avanços e recursos científicos e culturais entre os séculos XVI e XX. E vamos abordar os seguintes temas. Como foi o desenvolvimento da ciência e da literatura no século XVI, a Inquisição em Portugal e as limitações à liberdade durante o Estado Novo. E a partir destes temas vamos refletir sobre esta questão, se consideras que a expansão marítima e o Estado Novo foram períodos de progresso ou de atraso a nível científico, cultural e social. Ora bem, vamos iniciar a aula mais uma vez com o Império Português no século XVI e vamos então tentar relembrar quais os territórios que pertenciam a Portugal. Vocês já devem saber, são então a América, a África e a Ásia, e no caso da América, mais propriamente, o Brasil. Mas vamos só recordar de que forma é que se formou o nosso Império. Ao longo do século XV, e com a aprovação do Tratado de Tordesilhas, Portugal construiu um império que abrangia os 4 continentes. A expansão marítima levou os portugueses até África, Ásia e América. As trocas comerciais passaram então a fazer-se através de diversas rotas que ligavam os 4 continentes. A abertura da Rota do Cabo permitiu a ligação de Portugal às feitorias do Oriente, passando pelas feitorias africanas. A partir da Índia, a Rota do Extremo Oriente permitia aceder a outros territórios ainda mais afastados de Portugal. Por sua vez, as rotas da Mina e do Atlântico ligavam Portugal às feitorias existentes no Brasil e em África. Portugal estabeleceu ainda uma rota comercial com a Terra Nova, onde no século XVI existiam algumas colónias de pescadores que se dedicavam à captura do bacalhau. Deste modo, de Lisboa para o Oriente, eram levados produtos como o ouro, a prata e outros metais. E do Oriente eram trazidos produtos como especiarias, perfumes e porcelanas. Para a África eram levados cereais, tecidos e quinquilharias. E eram trazidos escravos, marfim e malagueta. Para o Brasil eram levados cereais e vinho, e de lá vinha açúcar e pau-brasil. Lisboa tornou-se assim num dos principais eixos do comércio mundial. No entanto, a cidade de Antuérpia, na Flandres, devido à sua posição geográfica, continuou a ser o principal centro de distribuição e venda desses produtos para a Europa. Em síntese, com a expansão marítima realizada ao longo do século XV, o Império Português passou a incluir uma grande extensão de territórios. Deste modo, começou a ser realizado comércio à escala mundial, trocando-se produtos com o Oriente, África e Brasil. Pois é. Graças à expansão portuguesa, os portugueses conheceram um período de grande desenvolvimento científico e cultural. Ao nível científico, deu-se o desenvolvimento de várias ciências, nomeadamente da geografia e da cartografia, da matemática e da astronomia, da botânica e da medicina. Já ao nível da literatura, tivemos os relatos de viagens, também os textos dramáticos e o poema épico dos Lusíadas, que surgiu neste período. Vamos começar agora com a geografia e cartografia. A expansão marítima portuguesa permitiu o quê? Permitiu conhecer novos territórios, novos povos, novas culturas, e tudo isso enriqueceu o conhecimento que existia sobre os territórios. Para além disso, e com o desenvolvimento de vários instrumentos, deu-se também importantes avanços ao nível da concepção dos mapas, que se tornaram mais detalhados, até porque se conheciam mais territórios, mas também mais rigorosos, ou seja, a localização tornou-se mais precisa. E para isso muito contribuiu o trabalho de Duarte Pacheco Pereira, que fez relatos de viagens, nomeadamente a viagem ao Brasil. Já havia relatos, descrições de como era o Brasil, mas também contribuiu para o desenvolvimento da cartografia. Ora bem, depois, a nível, peço desculpa que isto avançou,
a nível da matemática e da astronomia, nós também tivemos novos instrumentos de medida, como, por exemplo, o nónio, que era um instrumento que permitia a medição e uma localização mais exata através dos astros. Já agora, para destacar, temos Pedro Nunes. Já agora, o nónio permitia-nos muito, por exemplo, determinar a latitude. Sim, a latitude. Portanto, a posição tornou-se muito mais exata. Mas também temos o trabalho de Garcia da Horta, que muito contribuiu para o desenvolvimento tanto da medicina como da botânica. Porquê? Porque nas suas viagens ao Oriente, ele fez descrições pormenorizadas de plantas medicinais e com isso conseguiu desenvolver novos tratamentos, por exemplo, e aumentou, claro, lá está, o conhecimento que havia tanto em medicina como em botânica. Ora bem, depois, a nível da literatura, nós já vimos um exemplo dos relatos de viagens. Essencialmente, o desenvolvimento da literatura está relacionado com os relatos de viagem e temos a carta de Pero Vaz de Caminha e Adão Manuel, que nós até já ouvimos um excerto, de Álvaro Velho, a relação da primeira viagem de Vasco da Gama e as viagens de Fernão Mendes Pinto ao Oriente com a sua obra A Peregrinação. Também nos textos dramáticos temos o contributo muito importante de Gil Vicente. Gil Vicente foi um dos grandes impulsionadores e dinamizadores do teatro português. Ele escreveu várias obras, dos quais se destaca O Alto da Índia, e O Alto da Índia destaca-se porquê? Porque ele, no fundo, reflete a forma como a expansão portuguesa alterou a vida e os hábitos dos portugueses. Ora bem, depois temos ainda na literatura, novamente, o desenvolvimento relacionado com os Lusíadas. Todos vós certamente conhecem Luís Vaz de Camões. Esta obra é um poema épico que relata parte da história de Portugal, mas mais concretamente a viagem de Vasco da Gama à Índia e mostra toda a mudança que está a ocorrer no mundo. Já agora, este é um dos poemas, é uma das obras mais traduzida em todo o mundo e vamos ver então em que países é que esta obra foi traduzida. Sim? Ele é talvez o mais amado dos poetas portugueses e são cada vez menos os que no mundo inteiro desconhecem o nome de Luís Vaz de Camões. Da biografia do poeta pouco se sabe. Nasceu provavelmente em Lisboa por volta de 1524 e morreu passados 56 anos. Mas o que importa é o que Camões escreveu, aquilo que o tem mantido vivo ao longo de mais de 500 anos. E é essa obra que circula agora pelo mundo traduzida em várias línguas, sobretudo o poema épico que Camões publicou em vida e no qual celebra os grandes feitos dos descobrimentos portugueses. Há versões dos Lusíadas em francês, alemão, italiano, russo e espanhol, como a recente tradução coordenada por Helena Lousada Soler. Mas também em esperanto, húngaro, konkani, dinamarquês, sueco, holandês, chinês, japonês e, claro, em inglês, numa tradução publicada em 1997 por Landeg White, a 18ª desde 1655, data da primeira tradução feita nesta língua. Quase todas estas edições enaltecem o gênio camuniano. Muitas incluem a epopeia entre os mais belos textos escritos em língua portuguesa. Outras definem os Lusíadas como um poema para a Europa. Mas certo é que todas elas vão ao encontro de quem Camões realmente foi, um poeta, um humanista e também um aventureiro no mundo em mudança. Mas será que o século XVI foi só um período de avanços? Será que houve situações que impediram ainda mais o progresso? É verdade, no século XVI foi bastante positivo, mas houve situações em que não foi tão positivo assim, constituiu até mesmo um retrocesso. E neste caso estamos a falar, por exemplo, da Inquisição Portuguesa. A Inquisição Portuguesa foi instituída no século XVI por parte do rei Dom João III, que estabeleceu, ou que permitiu, que autorizou, o estabelecimento do Tribunal do Santo Ofício, também conhecido como Tribunal da Inquisição ou apenas Inquisição. E então, no que é que consiste o Tribunal da Inquisição? O Tribunal da Inquisição, no fundo, é um tribunal liderado, controlado pela Igreja Católica, portanto, estamos a falar do clero. E a sua principal missão era perseguir e julgar todos aqueles que eram suspeitos
de práticas religiosas que não fossem as católicas. Ora bem, após o Tribunal da Inquisição, aqueles que se convertiam ao catolicismo eram chamados então de cristãos novos. Aqueles que não se convertiam acabavam por ir para o tribunal e muitas vezes a pena, os castigos eram muito pesados, como por exemplo penas na fogueira. Vamos só ler aqui um documento que retrata então um desses momentos. A ação da Inquisição. Diogo da Silva, pela graça de Deus, inquisidor-mor dos reinos e senhorios de Portugal. Fazemos saber que nós fomos informados que nesta cidade de Évora e seus terrenos há algumas pessoas que cometem crimes de heresia, guardando ritos e cerimónias judias. E outros dizem que têm algumas opiniões heréticas, como os luteranos, a muito danada seita dos muçulmanos, e alguns outros cometem crimes de feitiçarias. E porque o nosso desejo é arrancar e apartar dos cristãos estas malvadas e perniciosas heresias, nós determinamos fazer a Inquisição nesta cidade. O que é que este documento nos mostra claramente? Mostra-nos claramente um clima de intolerância religiosa. E vemos aqui que o povo de Évora faz saber ao inquisidor Mor que existem uma série de crimes, considerados crimes pelo Tribunal da Inquisição, porque punham em causa a fé católica. Ou seja, havia partes da população que, por exemplo, eram judeus, que eram muçulmanos, que eram inclusive cristãos, mas eram cristãos protestantes. Sim. E também os crimes relacionados com feitiçaria. E então o povo de Évora pedia que fosse instituída uma Inquisição na cidade. Ora bem, posso? Agora? Um dos castigos que me referi era a fogueira, e essa era uma cerimónia que atraía diversas pessoas, centenas de pessoas, para as praças. Nós tínhamos o chamado Auto de Fé, que era a cerimónia pública de execução dos condenados pelo Tribunal da Inquisição, onde participavam as pessoas, por exemplo, da cidade, centenas de pessoas, mas também o rei muitas vezes participava nesta cerimónia de auto de fé. Acaba por ser um momento muito importante para toda a população. No fundo, o auto de fé era um espetáculo para o povo naquela altura. Infelizmente era um espetáculo. Vamos só ver então um vídeo que fala sobre a Inquisição. A Inquisição, também conhecida por Tribunal do Santo Ofício, foi introduzida em Portugal em 1536, no reinado de Dom João III, e atingiu o seu período mais terrível no tempo de Dom João V, no século XVIII. Este tribunal pretendia julgar e condenar aqueles cujas crenças ou práticas eram consideradas crime pela religião católica naquela época. As vítimas eram os cristãos novos, judeus convertidos à força, e aqueles que eram acusados de praticar atos de feitiçaria, magia, rituais ou superstições. A Inquisição também vigiava obras dos escritores e cientistas, julgando os intelectuais que defendiam ideias diferentes das seguidas pela religião católica. Os condenados eram torturados e queimados em praça pública. As cerimónias mais famosas contavam com a presença do rei e da família real. A Inquisição foi uma das instituições mais temidas em Portugal, com forte influência na política, na cultura e na sociedade. Pois é, mas já no século XX também vão existir períodos em que vão pôr em causa esta liberdade de pensamento, esta liberdade de fé, a liberdade de expressão. E estamos a falar do Estado Novo. Ainda te recordas do que é o Estado Novo? De facto, o Estado Novo era o nome que era dado ao regime ditatorial que vigorou em Portugal entre 1933 e 1974. E quem foram os presidentes do Conselho no período do Estado Novo? Temos Marcelo Caetano, Humberto Delgado, Mário Soares e António Oliveira Salazar. Quem foram? Estão aqui dois. Marcelo Caetano e António Oliveira Salazar. António Oliveira Salazar foi presidente do Conselho entre 1933 e 1968, mas depois do seu acidente, em que ele ficou mentalmente incapaz de continuar a governar Portugal, assumiu o cargo Marcelo Caetano, até se dar a revolta do 25 de Abril e terminar com o Estado Novo.
Okay. No entanto, a nível de liberdade, algumas das características do Estado Novo que abordamos nas últimas aulas continuam, mesmo durante, apesar de algumas terem um nome diferente, continuam durante o Marcelo Caetano. Então, quais foram as características que já falámos nas últimas aulas? A censura prévia, a PIDE, a União Nacional, a prisão e tortura aos opositores, as organizações de apoio ao regime e a sobreposição do Poder Executivo. Ora, hoje nós vamos incidir essencialmente na censura prévia, na PIDE e na prisão e tortura aos opositores, porque é aí que vamos ter o controle da liberdade. Vamos começar pela censura prévia. A censura prévia tinha como objetivo principal examinar e cancelar previamente todas as publicações, espetáculos que criticassem o Estado Novo ou pusessem em causa os seus valores. A censura prévia também era conhecida como lápis azul. Aliás, vocês conseguem verificar na imagem que o que está cortado no texto é lápis azul, e isto é uma certa alusão ao lápis utilizado pelos censores. Já agora, os censores podiam cortar palavras, expressões ou mesmo a notícia inteira. Vocês têm aqui o exemplo de o regresso a Lisboa do general Humberto Delgado, e se repararem, há uma alteração completa do significado. Na notícia tem dê lugar a entusiásticas manifestações de simpatia, e o que a censura faz é cortar entusiásticas e cortar também simpatia, e acabando por atribuir um significado diferente, em que o regresso a Lisboa do Sr. General Humberto Delgado dê lugar a manifestações. E era assim que o regime acabava por controlar a informação que chegava às pessoas. Letra C. A censura foi um pilar central do regime salazarista. Embora a Constituição de 1933 estabelecesse a liberdade de pensamento sob qualquer forma, estava previsto que leis especiais regulamentassem o exercício da liberdade de pensamento. Assim, pelo Decreto 22.469, de 11 de abril de 33, é instaurada a censura prévia, por forma a impedir, segundo então se determinava, a perversão da opinião pública na sua função social. A partir de 1944, os serviços centrais da censura passam para a dependência do Secretariado Nacional de Informação, o SNI, que por sua vez estava sob tutela do Presidente do Conselho, António de Oliveira Salazar. A Comissão da Censura controlava o que se escrevia, o que se dizia, o que se representava, o que se cantava. Quando Marcelo Caetano chega a Presidente do Conselho, promete liberalizar e elaborar uma nova lei de imprensa, mas na prática a situação pouco se altera. Muda-se o nome de censura prévia para exame prévio. Temos de esperar pelo 25 de abril de 74 para que, finalmente, a censura seja abolida em Portugal. A Constituição da República de 1976 consagra o direito à liberdade de expressão, mas também o direito de informar e de ser informado. Pois é, mas para além da censura existia outra organização repressora durante o período do Estado Novo, e estamos a falar do caso da Polícia Política. Era conhecida por PIDE, Polícia Internacional de Defesa do Estado, depois mais tarde acaba por mudar de nome para Direção-Geral de Segurança, e esta organização tinha como principal função perseguir e prender todos aqueles que criticavam o regime. Mas vamos ver um pequenino vídeo que resume muito bem este período. Foi criada em 22 de outubro de 1945, tendo como missão principal, entre outras complementares, a prevenção e a repressão dos chamados crimes contra a segurança do Estado. À PIDE foram dados amplos poderes. Para além da vigilância, a PIDE prendia e interrogava os suspeitos, organizava a instrução preparatória dos processos relativos aos presos que mantinha detidos em cadeias privativas, situadas em Cabo Verde, Peniche, Caxias, entre outras. A PIDE enviava também os processos aos tribunais especiais para julgarem crimes políticos, os tribunais plenários, que sentenciavam os acusados em função das penas que eram propostas pela própria PIDE. Com o decorrer dos anos e a contestação da oposição e dos estudantes, a imagem da PIDE tornou-se incómoda para o regime. Com a subida ao poder do professor Marcelo Caetano, a PIDE foi extinta em 24 de novembro de 69.
Mas nesse mesmo dia foi criada em sua substituição a Direção-Geral de Segurança, a DGS, ou PIDE-DGS, como também ficou conhecida. A DGS herdou os meios, o pessoal e os métodos da PIDE. A exemplo do que aconteceu com o salazarismo, também a PIDE só acabou de facto com a queda do Estado Novo em 25 de abril de 74. As suas sedes foram então cercadas e assaltadas pelos militares e as suas estruturas destruídas, bem como a maioria dos seus elementos presos. Vamos ver então um documento, que trata-se de um testemunho que espelha a ação da PIDE. Fui presa no dia 21 de abril de 1965. A PIDE assaltou uma casa. Eram 4h30 da madrugada. Estava sozinha. Apareceu-me um inspetor tinoco para dizer que já sabia tudo a meu respeito, as minhas atividades, mas queria ouvir da minha boca que se eu não falasse só saía dali para a morgue ou para o manicômio. No dia 7 já não consegui comer, tinha febre e pedi um médico. Foi-me recusado. No dia seguinte já mal me aguentava de pé, tinha dores de cabeça fortíssimas, vomitava a toda a hora. Estive 2 meses num completo isolamento, sem advogado, sem ter um lápis, sem papel, sem livros, sem ter absolutamente nada para me ajudar a passar o tempo. Só para vocês perceberem de que forma é que atuava a PIDE, quer a nível físico, quer a nível psicológico. Exatamente. E então o que é que acontecia a muitos destes opositores ao Estado Novo? Muitos deles eram presos e torturados pela PIDE em várias prisões políticas que existiam, tanto no país como fora dele. Temos aqui 3 exemplos, o caso do Tarrafal, em Cabo Verde, a Fortaleza de Peniche e temos também a prisão do Aljube, em Lisboa. Mas haviam muitas mais, espalhadas não só em Portugal, mas também nas colónias. Angola tinha também prisões políticas, Moçambique também tinha, para além do Tarrafal. E aqui o Tarrafal, eu vou dar um destaque especial ao Tarrafal, porquê? Porque o Tarrafal era considerado um verdadeiro campo de extermínio, um verdadeiro campo de concentração. Porquê? O Tarrafal, basicamente, estamos a falar de um retângulo, construído um retângulo no meio de um quase deserto, com temperaturas extremas enormíssimas, em que os presos que eram lá colocados não tinham as mínimas condições de habitabilidade. Foi construído pelos próprios presos, higiene, e foi inclusive construída pelos próprios presos, e tinha inclusive uma infraestrutura que era conhecida como a frigideira. A frigideira era quase a punição máxima dos presos que estavam confinados no Tarrafal, que eram colocados num cubículo feito de cimento, sem nenhuma janela, só apenas uma porta, se não me engano ela era de metal inclusive, que estava exposta a altas temperaturas. Os presos eram lá colocados na escuridão e não tinham acesso a nada. Portanto, isto era um verdadeiro castigo, não só físico, mas sobretudo psicológico. Vamos só ver então um vídeo que fala sobre... Sim, fazer o resumo do que temos estado a falar. Os ideais do Estado Novo e a repressão da oposição. A repressão do Estado Novo, a PIDE e as prisões políticas. O Estado Novo manteve e aperfeiçoou alguns dos mecanismos de repressão da ditadura militar. A censura vigiava com atenção a imprensa, jornais, revistas, folhetos e cartazes. Assuntos ou palavras que, de alguma forma, criticassem o regime político não chegavam a ser publicados. Também a rádio, o teatro e o cinema não escapavam à ação da censura. Alguns escritores viram os seus livros apreendidos. A polícia política teve vários nomes. Até 1944, chamou-se Polícia de Vigilância e Defesa do Estado, PVDE. Em 1969, mudou o nome de Polícia Internacional e Defesa do Estado, PIDE, para Direção-Geral de Segurança, DGS.
As pessoas presas pela PIDE eram levadas para prisões especiais. Aí eram mantidas meses e até anos, muitas vezes sem haver julgamento. Em Portugal continental, as prisões políticas mais importantes foram as do Aljube, Caxias e Peniche. Em 1936, foi aberta a colónia penal do Tarrafal, no arquipélago de Cabo Verde. Esta prisão teve a alcunha de Campo da Morte Lenta. A PIDE perseguia opositores ao Estado Novo. Os seus métodos eram violentos e não respeitavam a liberdade, a privacidade e outros direitos dos cidadãos. Eram frequentes a violação de correspondência, a denúncia anónima, a perseguição, a tortura, o espancamento, a deportação e até o assassínio. Um conjunto de informadores, conhecidos como bufos, parecia estar em todo o lado, à escuta, mantendo o medo. Na atualidade, ainda existem países com características ditatoriais, onde diariamente se desrespeitam os direitos humanos. Ok. Como conseguiram verificar, não foi só, nós tivemos no século XVI de grandes avanços, no entanto também tivemos alguns recuos, não só no século XVI com a Inquisição, mas também em pleno século XX, durante o Estado Novo. Vamos fazer alguns exercícios de consolidação. Queres começar? Em primeiro lugar, vamos tentar estabelecer a relação entre as personalidades que se encontram no lado esquerdo com o contributo que eles tiveram, tanto, seja para as ciências, seja para a literatura. Vamos começar com Pedro Nunes. Nesta aula falámos da ação de Pedro Nunes. Lembras-te em que área se destacou a ação de Pedro Nunes? Vamos só dar um bocadinho de tempo para ver se recordam. Foi, exatamente, claro, na matemática e na astronomia. Já agora, e o instrumento, será que se lembram? Sim. É o nónio. Exatamente. Servia para medir a localização mais precisa no espaço. Lembra-se que eu até falei que ele permitiu determinar mais facilmente a latitude. Bem, depois temos Duarte Pacheco Pereira. Tenta relembrar-te, até foi acho que logo no início, tenta relembrar-te qual foi a área em que se destacou Duarte Pacheco Pereira. Peço desculpa. Foi então na geografia e na cartografia, não só com novos estudos, mas também com novos mapas. A seguir temos Álvaro Velho. Álvaro Velho, em que área ele se destacou? Lembras-te que nós falámos em três. Sim. Pedro Vaz Caminha, Álvaro Velho e Fernão Mendes Pinto. Lembras qual é a área? Que lá está, são os relatos de viagens. Agora, Garcia de Horta está relacionado, tenta-te lembrar do Garcia da Horta, e está relacionado então com a botânica e com a medicina, com o estudo das plantas, que acabaram por ter aqui um cariz medicinal. Vamos ao próximo? E em que área Gil Vicente foi o grande impulsionador? Recordas-te? Foi nos textos dramáticos. Ele foi o grande impulsionador do teatro em Portugal. Até, inclusive, falámos do Alto da Índia. Muito bem, esta acho que é fácil. Muito bem, só para lembrar, Luís Vaz de Camões, ainda te recordas qual a sua influência nos avanços no século XVI? Foi então no texto, no poema épico e com a sua grande obra, Os Lusíadas, que abordava a história de Portugal, mais concretamente a viagem de Vasco da Gama. Vamos agora à segunda parte? Aqui vamos muito rapidamente classificar estas afirmações de verdadeiro ou falso. A Inquisição foi instituída em Portugal no reinado de Dom João V. Isto é verdade ou é mentira? Tentas lembrar qual foi Claro o reinado? É falso, foi em Dom João III. Espera aí que ele não avançou. Já agora, uma das principais missões da Dá tempo a Inquisição pensar só um bocadinho, Luís. era garantir a liberdade religiosa da população. Verdadeiro ou falso? Tentei só pensar um bocadinho qual era a missão da Inquisição, se era garantir a liberdade religiosa da população. Era então... Falso. Exatamente. O Tribunal da Inquisição era controlado pela Igreja Católica, isto é, verdade. E às execuções públicas na fogueira dava-se o nome de auto de fé, que também é verdadeiro. Aquelas execuções públicas. Vamos então para o próximo exercício. Temos então a Constituição do Estado Novo fica conhecida, utilizando o lápis azul, foi então a censura prévia. A prisão de Tarrafal localizava-se em Cabo Verde. Vamos para
deixa passar só para o desafio, escreve um pequeno texto em que reflitas sobre de que forma a Inquisição e o Estado Novo limitaram as liberdades individuais. Tenta pensar de que forma é que houve aqui um recuo da liberdade e até à próxima aula.